Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Cai o desemprego no Brasil. Os números do IBGE mostram uma redução da taxa de desocupação no trimestre terminado agora em agosto. O avanço do mercado de trabalho vem parte da informalidade, mas também da contratação com carteira assinada. Outubro chega na semana que vem e com aumento da conta de luz. A estiagem que compromete o fornecimento das hidrelétricas é o que obriga a operação de usinas termoelétricas que geram uma energia mais cara. A confiança do setor de serviços atinge o maior nível desde dezembro de 2014. A gente conta tudo isso em detalhes para você agora, aqui no Cenário Econômico. E nós começamos o programa de hoje com uma notícia que vai mexer com o seu bolso, o seu, o meu, o de todos nós. A conta de luz dos brasileiros ficará mais cara a partir do mês de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, divulgou hoje a bandeira tarifária que será aplicada a partir do mês que vem. E a repórter Gisele Garcia está em Brasília e nos conta a cor da conta de luz mais alta. Gisele, boa noite a você. Qual é a cor da bandeira que faz subir o preço da luz, hein? Boa noite, Piotto. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Piotto, em outubro vai ser adotada a bandeira vermelha no patamar 2, o que significa que vai haver uma cobrança de taxa extra no valor de R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos pelos brasileiros. É a primeira vez na história desse sistema de bandeiras tarifárias que essa bandeira mais cara vai ser adotada. Agora, em setembro, por exemplo, foi adotada a bandeira amarela, só que com a estiagem, os níveis dos reservatórios estão muito baixos e está sendo necessário usar energia mais cara das térmicas, das usinas térmicas, para completar o abastecimento. Então, por isso se tomou essa medida de elevar essa bandeira tarifária. A partir, então, de outubro, bandeira tarifária vermelha, o que isso significa, Piotto? Que o consumidor tem que economizar, tem que evitar o desperdício, senão ele vai tomar um susto com a conta do fim do mês, viu? É com você. Muito obrigado, Gisele. Economia até porque a primavera já começou e agora começa a temporada de chuvas, onde a gente espera que consiga repor o nível dos reservatórios de água e aí a energia hidrelétrica, que é a mais barata, volta a ser fornecida. A inadimplência das empresas cresceu em agosto, mas essa alta é a menor para o mês em 7 anos. A conclusão está na pesquisa mensal do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. A Vanessa Casalino tem as informações e conversa com a gente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Oi, Vanessa, boa noite. Olá, Piotto, boa noite a todos. O levantamento mostra que o número de pessoas jurídicas negativadas teve uma alta de 3,42% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 7 anos de pesquisa, é a menor alta para o mês de agosto. A pesquisa revela ainda que o volume de empresas com contas em atraso e registradas em cadastros de inadimplentes vem desacelerando no país. Uma queda que, segundo o SPC, acontece apesar da crise econômica por causa da maior restrição ao crédito e também da menor tendência dos empresários a investir. A expectativa é de que o crescimento da inadimplência das empresas continue discreto nos próximos meses, num contexto de atividade econômica em lenta recuperação, Piotto. E a confiança no setor de serviços atingiu o maior nível desde dezembro de 2014. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O repórter Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e tem os detalhes desse aumento da confiança do setor de serviços. Maurício, boa noite, bem-vindo. Olá, Piotto, boa noite. Esse aumento está acontecendo por 2 motivos, segundo as pessoas ligadas ao setor de serviços. Uma avaliação que vai ter um aumento da demanda e também a expectativa de novas contratações para os próximos meses. Por conta disso, o índice de confiança no setor de serviços subiu 2,4 pontos entre agosto e setembro. No acumulado, agora, ele atingiu a meta de 85,6 pontos. É o maior índice desde dezembro de 2014, como você falou, Piotto. A confiança realmente é muito grande. Dos 13 setores pesquisados na área de serviços,
11 apresentaram resultados positivos entre agosto e setembro. Expectativa principalmente na novas contratações, tanto que na área de empregos para os próximos 3 meses, o índice de confiança subiu 2,1, atingindo 99 pontos. O setor de serviços aposta no impulso maior nas vendas nos próximos meses, por causa do bom cenário econômico, com inflação e juros em queda, que possibilita maior oferta de crédito e o consumo das famílias aumentando. Tanto que o PIB, Produto Interno Bruto, já está sentindo esse aumento do consumo das famílias, o PIB também crescendo, um cenário bom na economia brasileira. Piotr. E a taxa de desocupação no Brasil continua caindo. Um dos reflexos de melhora da economia, aliás, a gente tem falado sobre vários índices de melhora da economia que têm aparecido nos últimos tempos, na verdade, confiança, inclusive alguns reais, ou seja, dados consolidados de recuperação industrial, de comércio, de consumo. Agora, falando sobre a taxa de desocupação especificamente, o trimestre formado pelos meses de julho, julho e agosto, teve uma redução de 0,7 ponto percentual nessa taxa de desocupação. E hoje a taxa de desemprego é a menor do ano. Parte dos empregos gerados ainda vem da informalidade, mas o mercado de emprego com carteira assinada continua em alta, conforme a gente tem visto, e vou mostrar daqui a pouquinho os dados que são, nesse caso, mostrados pelo CAGED. Essa taxa de desocupação trimestral, ela é mostrada a PNAD contínua, que é exatamente do IBGE. Vamos lá. Para essa taxa agora, desse trimestre, vamos lá, o trimestre está aqui, olha, junho, julho e agosto de 2017, os dados agora divulgados em setembro. A queda, portanto, de 0,7 ponto percentual, quase 1%, e nós estamos agora, essa é a taxa do que se pode chamar de taxa de desemprego no país. A taxa de desemprego está aqui, olha, 12,6%. É a menor do ano porque a gente está conseguindo, desde o começo do ano, que essa taxa essa taxa está caindo, ou seja, ela teve um pico de alta, um começo ainda de alta no começo do ano, depois ela mudou o sentido da reta. 12,6%, mas eu tenho uma comparação bastante interessante. Se a gente pegar exatamente o trimestre anterior, que é formado por março, abril e maio, agora deste ano, a taxa era de 13,3%. Está aí exatamente essa diferença de 0,7 ponto percentual que foi registrado agora nesse trimestre terminado em agosto, os dados agora divulgados esse mês. Tem uma outra comparação que também é importante fazer quando a gente olha para o desemprego no longo prazo. Qual era a realidade, qual é o momento que nós estamos vivendo. Se a gente pegar no mesmo trimestre do ano passado, qual era a taxa de desocupação, de desemprego, era de 11,8%. É exatamente isso aqui, olha, junho, julho e agosto de 2016, 11,8%. Bom, qual é a primeira conta que se faz? Ela é menor do que essa taxa de 12,6% deste ano. Mas tem um detalhe. No trimestre do ano passado, nós estávamos com a taxa em ascendência, ou seja, estava aumentando o desemprego. Aliás, a crise ainda estava no seu pico. 2015 e 2016 nós tivemos um PIB negativo, ou seja, retração econômica. Agora nós estamos com 12,6%, já é uma diferença menor, essa diferença entre os números do ano passado com os números desse ano é uma diferença menor. Se eu pegar 13,3% para 11,8%, uma diferença maior do que 12,6%. Mas o detalhe é o seguinte, no ano passado a taxa de desemprego estava aumentando, além de insegurança, de preocupação com a economia. Agora nós estamos com uma taxa de desemprego caindo, ou seja, aumentando a ocupação de pessoas. E, evidentemente, com um cenário econômico muito positivo se comparado ao que nós tínhamos no mesmo período do ano passado. Por isso, a gente, apesar de a taxa nessa época do ano ser menor do que é hoje ela está recuperando. Por isso que a gente fala em recuperação econômica. Recuperar o que nós perdemos, e perdemos bastante com uma série de políticas econômicas equivocadas e a crise que nos afetou em 2014, 2015 e 2016. Essa, portanto, é a diferença, portanto, é a taxa de 12,6%. Há um cenário muito claro aqui de muita informalidade. Parte desses empregos é de informalidade. O que poderia ser um problema maior se a gente não tivesse gerando também empregos formais, com carteira assinada. E daqui a pouco eu vou nesse número aqui. Vamos só seguir aqui com essa série de análises para a gente ter uma ideia. Olha, nos ocupados agora, das pessoas que se disseram ocupadas, 91,1 milhões. Essa é a taxa de pessoas que estão empregadas hoje no país. Houve um aumento de 1,5% se comparado ao trimestre anterior. Das pessoas desocupadas, caiu 4,8%. Estima-se que são 13,1 milhões, 13 milhões e 100 mil pessoas que estejam desocupadas hoje no Brasil.
Esse é o número absoluto de pessoas desempregadas no Brasil. É alto ainda? É muito alto. Mas a gente viu no gráfico anterior, ou seja, nos números anteriores, que nós estamos agora num momento de recuperação, de geração de postos de trabalho. E aí a gente vai num outro ponto. Antes, só o seguinte, olha, essa diferença de 0,7 que diminuiu na taxa de desocupação são quase 700 mil pessoas, 658 mil pessoas que disseram estar ocupadas, que disseram exatamente o contrário na pesquisa anterior, no que a gente fez na medição do trimestre imediatamente anterior, que terminou ali em maio. Vamos dar uma olhadinha agora? Quando eu falei de mercado de trabalho, eu tenho sim um incremento de informalidade nesse primeiro momento de recuperação do emprego no Brasil, e isso é um fato, mas por outro lado eu estou gerando empregos formais com carteira assinada também. E aqui é o dado, a gente está recuperando esse dado, que é lá do dia 21 de setembro agora, que são dados de agosto também, mas do Cadastro Geral de Empregados e Desocupados. Essa é a conta só de empregos formais, ou seja, só de demissão formal e de contratação formal por carteira assinada. A taxa de desocupação do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de agosto, é o seguinte, ficou positiva em 35.457 vagas. Como é emprego, a gente vai até o último, 35.457 vagas geradas no positivo, entre demissões e contratações. De novo, foi o 5º mês consecutivo de geração de número positivo no CAGED. Entre janeiro e agosto, nós geramos 163.417 vagas com carteira assinada. Então, somando os dois números, a taxa de desocupação tem caído. Caiu de novo nesse último trimestre, medido pelo IBGE. Tem incremento de informalidade, ou seja, de prestação de serviço informal, seja lá o bico, seja lá qualquer outro tipo de atividade? Tem. Mas eu também estou vendo crescer a taxa de emprego formal, ou seja, de contratação de trabalhadores com carteira assinada. O melhor dos mundos seria, evidentemente, que tudo fosse formalizado. Mas nós temos uma outra realidade de trabalho no país. Tem muita gente que vai trabalhar por conta, tem muita gente que desiste de procurar um emprego formal porque quer fazer um pequeno negócio. Ou seja, isso é trabalho. Aliás, isso é uma nova relação de trabalho. Os dados que a gente tem de CAGED são importantes porque a gente ainda tem, a grande maioria das pessoas trabalha por um regime de CLT, um regime formal de trabalho. Mas nós temos um novo tipo de profissional, aliás, esse novo tipo de profissional que está contemplado nessa reforma trabalhista que foi aprovada recentemente, já sancionada pelo governo e que passa a valer exatamente agora em novembro com todo aquele regramento novo, ou seja, reconhecer novos tipos de trabalho, novos horários de trabalho, novos formatos de relação trabalhador e o prestador e quem compra o serviço do prestador. Tá bem? Ou seja, nós temos uma nova realidade aqui. O detalhe é, cai a desocupação, ou seja, aumenta o número de pessoas ocupadas e aumenta também o número de pessoas ocupadas com carteira assinada. Ou seja, é um mundo de recuperação do mercado de trabalho evidente que a gente está vendo nos últimos meses aqui no país. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro. Dólar em queda, bolsa em alta. Nesta sexta-feira a gente está tendo uma situação diferente. Há tempo a gente não via isso aqui na bolsa. Daqui a pouco a gente volta com os números do mercado financeiro aqui, diretamente do cenário econômico. E já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro. Hoje com bolsa em alta e dólar em queda numa sexta-feira. Vamos lá, para o Ibovespa, 74.293 pontos. Uma alta de quase 1%, 0,98% hoje, sexta-feira. E o dólar comercial em queda. Vamos lá para o dólar comercial. Está aí, R$ 3,16, uma queda de quase 0,5%, 0,47% para ser preciso. E a Receita Federal divulgou hoje o balanço da Operação Setembro, a maior já deflagrada no estado de São Paulo para combater a venda de produtos contrabandeados. Vanessa, foi quase R$500 bilhão em produtos e mercadorias? Exatamente, Piotr, são números monstruosos. A operação teve início no dia 11 de setembro e foi encerrada hoje. Nesses 18 dias, foram apreendidos mais de 58 mil volumes de mercadorias irregulares, um valor total estimado em 440 milhões de reais. Com todas as mercadorias, daria para encher 68 caminhões, o equivalente a 880 toneladas. Nesse período também foram fiscalizadas lojas do centro aqui de São Paulo, que hoje é um dos principais locais de comércio de mercadorias irregulares, seja por contrabando, descaminho ou por falsificação. Aliás, a falsificação responde por mais de 90% das mercadorias apreendidas. São produtos como calçados, perfumes e óculos que trazem risco à saúde das pessoas que compram. Além da questão fiscal, que é o foco da Receita, esses crimes se refletem também em outros, como lavagem de dinheiro, corrupção e condições de trabalho semelhantes à escravidão. Piotr.
Muito obrigado, Vanessa. Aliás, esses dias aqui no centro, a gente faz o programa aqui da Bolsa de Valores no centro da cidade de São Paulo, e esses dias aqui no centro tinha um pessoal vendendo perfume a preços importados, evidentemente, ou supostamente de marcas importadas, né? A preços que, evidentemente, aquilo chamava atenção. Agora, as pessoas vão usar aquilo vai na pele das pessoas. Se aquilo não tem nenhum controle de qualidade ou é um controle suspeito, como é que alguém acredita num produto desse? Só para fazer uma menção a vários outros produtos, Vanessa fez menção a vários outros que podem comprometer a saúde e a segurança das pessoas. Bom, vamos lá. Com o mês de setembro já no final, nós podemos fazer um resumo da economia este ano com um misto de desafio e dúvida no primeiro trimestre, recuperação do PIB consistente no primeiro semestre e também da confiança, apesar do abalo registrado naqueles meses de maio e junho com os problemas políticos. Além disso, a recuperação do emprego com números do IBGE, como vimos hoje, e também do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que ambos os números são positivos para o emprego, na geração de empregos com carteira assinada também há 5 meses, no caso do CAGED. Que o momento da economia é outro, é um fato. Mas estamos numa recuperação com visão de longo prazo? Para falar do assunto, eu converso com o economista André Rebelo, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FESP. André, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite. A pergunta é objetivamente essa. Nós estamos vendo recuperação econômica sólida. Há números que comprovam isso. Em confiança, em PIB, em geração de emprego. Produção, emprego, em tudo. Todos os indicadores apontam isso. Agora, a gente tem isso, vamos ter isso no longo prazo? Dá para projetar a economia para o longo prazo com essa recuperação? Seguramente, né? O que acontece? A economia brasileira caiu muito. A gente teve uma queda de PIB de 8%. Né? Então, a indústria caiu 20%. Você tem segmentos da indústria, como máquinas e caminhões, que caíram 50%. 50%. Então, perto do pico, nós ainda estamos muito defasados. Mas o que acontece, a gente já passou do pior momento e agora está tudo subindo. Então, a gente olha o emprego com carteira, emprego sem carteira, o rendimento, tudo subindo. O crédito voltou, os bancos estão emprestando. Começaram o ano emprestando para as pessoas físicas, agora estão voltando a emprestar para as empresas. Tá? Isso tudo vai movendo a roda da economia. As exportações de produtos primários e industrializados. Nós estamos exportando para os Estados Unidos de novo. Nós estamos com um saldo comercial positivo com os Estados Unidos. Há quase 10 anos que a gente não tinha mais isso. Então, a economia está girando e a gente está sentindo isso no emprego, tanto com carteira quanto sem. Quando você fala de exportação, acho que tem duas notícias boas. Primeiro, que evidentemente é a venda, e isso movimenta a economia aqui, a indústria aqui. E a outra é a aceitação do produto brasileiro lá, que isso tem um efeito multiplicador para outros produtos, não é? Sem dúvida, né? Quando a gente exporta um carro para a Argentina ou uma máquina para os Estados Unidos, ali dentro tem trabalho de várias pessoas, vários componentes, é componente elétrico, é borracha, é isso, é aquilo. Movimenta uma extensa cadeia de emprego de produtos brasileiros. Vou pregar por 2 pontos que normalmente sempre se arrefece um pouco quando se fala da retomada da economia. As contas públicas, um lado, e o outro lado é o tamanho do investimento que as empresas poderiam estar fazendo e ainda não estão fazendo. Na sua visão, onde é que tem problema nisso? Olha, as contas públicas, com a lei do teto, que o governo, o teto dos gastos que foi aprovado no ano passado, né, a gente só estava esperando a receita voltar a arrecadar, a crescer. E isso aconteceu em julho, confirmado em agosto, e o mês que vem nós vamos ver os dados de setembro, e vai estar confirmado isso, que é o outro indicador da retomada da atividade, que é o quê? O aumento das receitas, associado ao aumento da atividade. Isso vai criar uma situação fiscal muito mais confortável. Tá? Ou seja, é o financiamento da dívida do governo pelo lado bom, ou seja, com crescimento de receita, não com geração de título de dívida. Dúvida. E dado que o gasto está contido pela lei do teto, né, a gente está criando um ambiente de sustentabilidade fiscal. E com isso, as taxas de juros, que vão cair bastante ainda ao longo do ano, poderão permanecer baixas por um período maior. A lei do teto veio em boa e necessária hora, não é? Levando-se enquanto momento. Não tinha outra alternativa, o governo conseguiu fazer. Mas a lei de responsabilidade fiscal, que foi aprovada lá no governo Fernando Henrique, então foi desobedecida para a gente chegar num descalabro de contas como a gente viu nos estados nos últimos governos. Se a gente tivesse mantido à risca a lei de responsabilidade fiscal, a gente não teria tido esse problema. Lei de responsabilidade... Tanto que um dos motivos da queda do impeachment da presidente Dilma foi as pedaladas. Porque as pedaladas foi um desafio contra a lei de responsabilidade fiscal. Para o nosso espectador, lei de responsabilidade fiscal é claramente
gastar só o que pode gastar. E gastou-se mais do que podia gastar, ou gerou um déficit enorme e a gente está pagando essa conta agora. Dentro das perspectivas que nós temos hoje, sobretudo da indústria, e evidentemente você representa a Fiesp aqui, nós temos diferença entre as indústrias de regiões para o país, ou o problema, a divergência vem entre os setores, que você já fez menção, que uns caíram mais, outros caíram menos? Setores e regiões, porque a composição da indústria ela é diferente regionalmente. São Paulo tem uma indústria mais completa, o norte tem uma indústria mais extrativa, o sul é mais baseado na agroindústria, embora também tenha máquinas. Então, a desigualdade está associada com a região. Agora, qual indústria hoje, nesse momento de recuperação, independentemente de quem caiu, quem está conseguindo se recuperar porque tem mercado lá fora ou porque tem mercado aqui dentro, ou seja, está tendo pedidos? Se a gente vê alimentos e bebidas, como as pessoas precisam comer, beber, etc., isso caiu menos e já estamos vivendo um período de recuperação, foi o primeiro a retomar. Foi o primeiro a retomar, isso. Exatamente. Então, se você pega a automobilística, que depende de confiança no futuro, porque são produtos caros, depende do crédito e tal, já está num movimento de recuperação, mas ainda está muito longe, mas está se recuperando, claramente. As máquinas ainda não começaram. Por quê? A indústria só vai investir em máquinas quando ela estiver vendendo e ocupando toda a capacidade. A indústria ainda tem muita ociosidade. Então, no primeiro momento, nós vamos crescer ocupando a ociosidade. Mais para frente, a gente vai disparar o investimento também na indústria. Uma das coisas que tem chamado a atenção é o tamanho da inflação baixa que nós estamos tendo esse ano. Aliás, é o que tem permitido a Selic cair. Isso era um desejo há muito tempo. A Fiesp tem essa bandeira há anos e anos. Agora, não raro eu tenho críticas dizendo que a inflação está baixa porque o consumo está retraído. Por outro lado, eu tenho também ociosidade nas empresas, você fez menção disso agora. Isso é uma garantia porque mesmo que o consumo cresça e o consumo tem crescido porque há uma recuperação do poder de compra e dos salários, até por ser... isso dá uma ideia de que a inflação não vai ter um pico lá na frente porque eu tenho as empresas com capacidade de gerar, ou seja, eu não vou ter um problema de oferta e demanda? Sem dúvida. No curto prazo, aí nós estamos falando que esse ano, o ano que vem, certamente, nós vamos crescer ocupando capacidade. Certamente é um crescimento que não gera pressões inflacionárias. Posteriormente, depois de 18, 19, 20, a gente poderia ter pressão se a gente tivesse um governo gastando muito. Como o governo está domado pela lei do teto, nós não vamos ter pressão na inflação. Tá certo? Então, nós criamos um ambiente mais permanente para juros mais baixos. O que acontece é que os juros estão demorando para cair e precisam acelerar. Então, a Fiesp cobra uma maior velocidade da queda dos juros. Porque hoje o juro real é descontado, juros reais menos inflação está alto ainda, é isso? Está alto ainda. E tem espaço. Então, assim, dá para chegar a quanto no final do ano? Segundo a pesquisa Focus, os 5 que mais acertam a pesquisa Focus projetam uma taxa de 7% no final do ano, que é mais ou menos o que a Fiesp acredita. A 7% atende 7%. Ao que a Fiesp reclama há muito tempo? Não, é o que a gente acredita que o Banco Central vai fazer. Entendi. Mas a gente acredita que é possível ter até um corte mais forte. Cabe nessa situação em que o mundo inteiro pratica taxa de juros em torno de 1%. A gente, com essa grande ociosidade, podia ter uma taxa real de 2%, 3%. E esse descompasso, André, entre a Selic em queda e a taxa do banco, essa que chega para as empresas, evidentemente tem BNDES no meio, mas em boa parte do que chega para, sobretudo para pequena e média, ou até microempresa, ou a pessoa física, ainda é altíssima, é absurdamente exagerado. Nós estamos falando do cartão de crédito, que é onde as pessoas vão recorrer rapidamente, chega a 500% se a pessoa não pagar a fatura. Por que tem esse descompasso? O setor bancário está fora da ideia de economia de recuperação? Isso é o chamado spread bancário, né? Que é altíssimo e tem subido. Isso. O que falta aí tem uma cunha fiscal, ou seja, tem muito imposto nas operações. Agora, o que não tem é um ambiente concorrencial. A gente precisa de reformas microeconômicas para aumentar a concorrência entre os atores e a gente precisa de um papel mais ativo de trazer novos bancos de fora para vir operar nesse mercado e gerar essa concorrência. E pensar em formas alternativas de financiar as empresas que não passam necessariamente pelos bancos comerciais. A gente tem hoje praticamente 2 bancos estatais grandes e 3 privados. Esses 5 dominam o mercado. A gente precisa descongestionar esse mercado,
desregulamentando de um lado e trazendo mais atores e outras formas de se gerar crédito para a economia. Se tirar o Santander, os outros 4 bancos têm quase 80% da dívida hoje. Precisamos trazer concorrência para esse mercado, André, para reduzir o spread. Obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Prazer. André Rebelo conversou conosco, direto da Fiesp. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom final de semana. Boa noite até segunda, hein?